É isso aí, pessoal. Você que fez a prova aí da Cefa Pará, você que está fazendo aí esse fiscal tributário, como é que vocês foram em legislação? Professor Tudão, feliz da vida porque tem boas questões aqui que nós matamos. Ah, caiu a taxa de recursos minerais. Sim, meu querido, 3 questões de taxa. Só alegria, a gente sabia que ia cair. Caiu com força, vai cair de novo. Caiu PVA, caiu, caiu TCMD, caiu, mas não caiu tanto, né, professor? Não caiu tanto, mas caiu. Caiu bastante, caiu bastante CMS, né, galera? Caiu bastante incidência, local da operação prestação, conceito de contribuinte, subvenção tributária. Então foi uma prova que eu considero uma prova, assim, bem, vamos dizer, fazível, vamos dizer assim. Mas caiu alguns detalhinhos lá do regulamento, o pessoal lá pegou uma de denúncia espontânea, foi lá no PAF, né, ou no PAT, no processo administrativo tributário com 3 questões. Agora tem 2 questões aí que eu falo para você que elas devem ser anuladas, né? Porque ou a questão tem 2 respostas ou ela não tem resposta. Então, com 2 respostas não dá para passar. Aquela de substituição tributária sobre base de cálculo está com as 2 primeiras questões, pelo menos na prova que eu tenho aqui, está com as 2 primeiras alternativas lá iguais à lei, quer dizer, não tem o que falar, né? Quer dizer, as duas estão certas. E uma outra também que a gente vai ver que a princípio estaria errônea. Como é uma coisa que a gente está fazendo aqui, saiu agora, né, a prova praticamente, eu não tenho aqui toda a mesma. Depois as coisas ficam melhores, a gente tem mais tempo e tudo mais, mas é para passar para você um gabarito, né? Então eu não tenho assim uma qualidade muito boa aqui a respeito da prova em si para você. Mas eu vou tentar passar da melhor forma possível aqui, né? Nós vamos começar então com a questão número 21. Eu vou ler para você, tá bom? Se você a princípio ficar chateado, não fica chateado com tudo, não. Eu vou ler a questão para você poder entender como que caiu na prova. Questão número 21. Sobre a incidência do ICMS, julgo verdadeiro ou falso para cada uma das alternativas a seguir. Uma empresa que é contratada para lubrificar, remessa para lubrificação, e fazer a revisão, remessa para a revisão, de um motor de embarcação e que precisou trocar diferentes peças do motor estará sujeito ao ISSQN pela prestação de serviço e ao ICMS pelas peças substituídas do motor. Galera, isso aqui é zona cinzenta ICMS SS. Se você lesse só a lei do imposto, você teria que ter alguma noção boa lá do que já está previsto na lista de serviços. Isso aqui são as exceções, onde a princípio a ressalva estabelece que sobre partes e peças aplicadas ao serviço, por exemplo, de lubrificação, vai haver incidência do ICMS. Só que alguns alunos, a princípio, não sabia disso, você teria que ter lido o regulamento, porque também na incidência do imposto, lá no artigo 2º do regulamento do ICMS, ele deixa mais detalhado isso aqui. Então, esse item é verdadeiro. ISS sobre o serviço de prestação de serviço de lubrificação e ICMS sobre materiais e peças aplicadas. Primeiro item seria aqui verdadeiro. 2. Pessoa jurídica contratada para organizar festas e recepções. Essa aí é clássica de prova de concurso, incluindo o buffet com alimentação e bebidas. Está sujeita apenas à incidência do ICMS. Essa está fora, né, professor? Buffet a gente já sabe, está clássico, né? ISS sobre a festa, a organização da festa em si, e ICMS sobre alimentação e bebidas. Empresa de engenharia, então a 2 está falso. Empresa de engenharia domiciliada em Castanhal, no Pará, foi contratada para construir um edifício de 4 andares em Ananindeua, também no Pará. Durante a obra, forneceu mercadorias que foram produzidas dentro do local da obra. Veja, não foram produzidas fora, foram produzidas dentro do local da obra. Então não é uma exceção à regra. Sujeitando-se à tributação do ISSQN pela prestação de serviço de engenharia, bem como do ICMS pelas mercadorias empregadas na obra e fornecidas pela empresa. Cuidado! Pelas fornecidas pela empresa, só se a construtora estivesse fornecendo elas produzidas fora do local da obra, que não foi a ressalva, não foi o texto da questão. O texto da questão diz aí, então, que é falso. É só ISSQN nesse serviço da construtora. Então, a terceira é falsa. 4. Empresa foi contratada para dar manutenção em elevador em prédio da Cefa Pará. Precisou substituir diferentes peças de engrenagem do elevador e está sujeita tão somente ao ISSQN pela prestação de serviço, pois sem a substituição das peças, o serviço não poderia ter sido prestado. Calma lá, não é essa situação. Como é uma manutenção em um aparelho, que é o caso do elevador, sobre materiais empregados e CMS, ressalva, e sobre serviço realizado, ISS. Então é falso também. Gabarito da questão 21, marca aí. Falso, letra D de dado. Verdadeiro, falso, falso, falso. Esse é o gabarito da questão número 21.
Vamos lá para a questão seguinte. Questão 22. Essa eu já acho que já temos um problema aqui, tá? Eu já vou assim direto na questão. Olha lá. Sobre a substituição tributária, a legislação do Pará prevê o seguinte. Então, se você for lá na lei do nosso ICMS paraense, a letra A está correta. A base de cálculo para fins de substituição tributária será, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, até citamos isso na sala de aula, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído. Fechou. Essa é a regra para substituição tributária concomitante e substituição tributária antecedente aqui no estado do Pará. Letra B. A base de cálculo para fins de substituição tributária será, em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das seguintes parcelas. 1. Valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou seu substituído intermediário. 2. Montante dos valores de seguro, frete e outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou aos tomadores do serviço. Então, nesses dois casos, o que a gente tem aqui, galera? A gente tem a seguinte situação, né? Os dois casos estão certos. Os dois casos estão certos na lei. Vai lá, ó. Já deixei aqui, ó. Então, a questão 21, letra D, está lá o fundamento, artigo 2º do nosso regulamento do imposto, olha lá. Casos de conservação, reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e cortes, fornecimento de parte de peça, contra lubrificação e limpeza. No serviço de buffet também, a previsão lá já estabelecida, tá certo? Então, no serviço de buffet também, já a previsão estabelecida. No serviço, por exemplo, relacionado no item 8, ó, fornecimento de alimentação de mercadoria e prestação de serviço compreendido na competência tributária municipal, né? Fornecimento relacionado à execução por a construção civil e aqui parte de peças no conceito, restauração, conservação de elevadores. Tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Olha só a questão 22. Você poderia pensar, vai ser a letra A. Não é mais a letra A. Por quê? Porque a A está certa e a B está certa. Eu vou deixar aqui para a gente poder lembrar, né? A A está certa, porque ele fala no artigo 39 da lei, parágrafo 4º, a base de cálculo para fins de substituição tributária será, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, valor da operação ou prestação praticado pelo substituído. E no caso das relações às operações ou prestações subsequentes obtidas pelo somatório das parcelas, valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto ou pelo substituto tributário ou substituído intermediário, e o montante de valor seguro, frete e outros encargos cobrados pelos serviços adquirentes ou tomadores de serviço. Na realidade, ele pode até alegar que está faltando um item, né? No caso aqui seria... é algo a se pensar, né? A gente, então, a melhor alternativa seria lá. A B, ele pode dizer assim, mas está faltando a margem, né? Está faltando a margem de valor agregado. Então tá, então se você colocar aí, está faltando a margem e por causa disso ela está errada, é complicado, né? Por quê? Porque, na verdade, os itens que ele coloca ali é fogo, né? É aquela coisa que você vê que a banca, às vezes, ela vem com essas coisinhas. Os itens que ele colocou ali são suficientes para a gente dizer, existe a base de cálculo ali, não está errado o que está colocado ali. Mas vamos dizer que está menos certo. Então tá bom, então vamos voltar à situação, vou botar o 22 aqui, a letra A como gabarito da questão, para a gente ficar melhor aí na situação, tá bom? Então, para mim, vou botar a letra A aqui, porque eu acho que é o que vai vir na banca, sendo que a letra B está correta, mas estaria faltando a margem de valor agregado. Vamos a outra questão? Vamos a outra questão. Então, outra questão, para a gente poder ver aqui, ó, 23. De acordo a essas questões assim, teve questões bem fáceis na prova, né? Considere o conteúdo do artigo 43 da Lei 5.530/89, que é a lei que instituiu o ICMS no nosso estado. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de se creditar do imposto anteriormente cobrado em operações, da qual tenha resultado a entrada de mercadoria real simbólica no estabelecimento, inclusive destinado ao seu uso, consumo, ativo permanente, ou ao recebimento de mercadorias de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. É correto afirmar que isso diz respeito ao letra D de dado, princípio da não cumulatividade. Então, o próprio artigo 43, já na questão 23 ali, ó, a própria questão já fala, né? A letra D de dado, princípio da não cumulatividade. Vamos lá para a questão 24. Questão 24, vamos ver se você acertou. 24, também estava mais fácil, ó. O estabelecimento de um contribuinte é obrigado à escrituração fiscal poderá apurar o valor do imposto a recolher conforme o regime tributário por homologação, alfandegário, por declaração, regime tributário especial, regime por arbitramento. A regra no nosso estado é regime por homologação, tá certo? Então, quando a gente fala regime por homologação, é porque o contribuinte faz tudo
toda a parte administrativa, ele emite nota, escritura livro, lança os dados das notas fiscais nos livros fiscais, calcula o tributo, recolhe antecipadamente, sujeita a posterior homologação pelo fiscal. Então, tudo isso é feito por ele. Então, essa situação a gente deve lembrar e levar para a prova, tá bom? Então, a questão número 24, alternativa letra A para a prova. Beleza? Questão 25, vamos lá para 25. O que ele vai falar aqui na nossa questão 25? É do IPVA. A única questão do IPVA caiu sobre aquele tópico que a gente sempre fala para você, ó. Vai cair na prova, vai cair na prova, vai cair na prova, e o aluno às vezes duvida, né? O aspecto temporal do fato gerador do IPVA caindo de novo na prova. Para fechar com o balão aí, esse aspecto temporal, ele fala assim, ó. Sobre IPVA no estado do Pará, considera seu ocorrido fato gerador na data... Veja lá, a alternativa vai ficar mais fácil aqui para você, ó. A alternativa letra C, que está literal na nossa lei, da incorporação de um veículo ativo permanente do fabricante, do revendedor, do importador, né? Deixa eu ver, é isso aí mesmo? Alternativa, deixa eu ver aqui, ó. A letra A, ele fala assim, ó. No momento do desembaraço do alento do desembaraço nele e consequente incorporação ativo permanente em relação ao veículo importado diretamente do exterior por um consumidor final, essa situação não tem a ver, né? Porque, na verdade, as duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, ele é desembaraçado, né? Então, nesse momento, seria o consumidor final que já incide o imposto. No momento da primeira aquisição por consumidor final ou por empresa locadora, primeira aquisição por consumidor final ou por empresa locadora. Veja, primeira aquisição, né? Por consumidor final por empresa locadora, se for para integrar a frota destinada à locação nesse estado em se tratando de veículo novo. Quer dizer, poderia ser essa primeira locação, deixa eu ver aqui, ó. Porque a primeira aquisição pelo consumidor final já está no artigo 1º da lei, parágrafo 1º, inciso número 2. Calma, então vamos lá. Olha só o que a gente vai colocar aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 1º, inciso número 2. Na verdade, o inciso 3 aqui, eu vou mudar meu gabarito, galera. Vou sim. Porque aqui, ó, ele falou da incorporação de veículo ativo permanente, fabricante, revendedor ou importador, mas ele não falou aqui do consumidor final. Então não está totalmente certa essa que eu tinha achado que ia ser o gabarito, não. Então a C não é mais aquela que eu vou levar em consideração para a prova. Olha só, eu vou direto aqui, ó, né, no que está dito aqui, ó, para gente. Então, considera-se ocorrido o fato gerador na primeira aquisição para o consumidor final, beleza, aqui já está correto. Então vamos lá, primeira aquisição pelo consumidor final. Vou botando aqui os possíveis. Vamos ver aqui, ó, empresa locadora, tá? Então, no caso de uma empresa locadora, é claro, se ela está... Estou falando aqui, ó. Também vai ter incidência.
Bom, galera, aqui é simples, regra de competência, né? Então, vamos voltar ali, eu não sei se vocês, a princípio, até quando vocês observaram, mas a questão número, só para você saber ali, a questão do IPVA, nós ficamos então com o gabarito da letra B. Vamos usar então que é na data da primeira aquisição pelo consumidor final ou pela empresa locadora de veículos, né? Quando for para entregar a frota destinada à locação no Estado. Então, gabarito da questão 25, a alternativa letra B de bola. Questão número 26 é aquela do ITCMD. Na questão 26, o que ficou fácil para nós é só olhar os bens imóveis. Então, gabarito daquela questão sobre os bens imóveis, na questão número 26, é justamente a gente ter lá o imposto sobre imóvel rural localizado em Santarém, já que o inventário se deu lá em Santa Catarina, já que a princípio a morte se deu lá em Santa Catarina, quanto aos bens móveis, é tudo para Santa Catarina, mas os imóveis é onde eles se situam. Então tem um imóvel rural em Santarém e tem um imóvel localizado em Belém do Pará. Então são esses dois aí que a princípio tem incidência para o nosso imposto. Gabarito, então, na questão fica com a alternativa letra D de dado. Questão seguinte, questão número 27. Vamos ver a 27? Então, beleza, questão 27. A respeito da denúncia espontânea. Ele vai falar sobre a denúncia espontânea. Já vou ler aqui o artigo 7º da lei do nosso processo administrativo tributário. Então, caiu 3 questões de processo administrativo tributário. E ele fala assim, ó. A denúncia espontânea é assim, ó. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração apresentada por escrito, então tem que ser por escrito. A repartição fazendária e jurisdicional do domicílio tributário do sujeito passivo, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido, inclusive os acréscimos decorrentes da mora previsto no artigo anterior ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante dependa de posterior apuração. O disposto nesse artigo, ou seja, os efeitos dessa denúncia espontânea, não se aplica quando referente a um tributo que já foi declarado, escriturado ou informado pelo sujeito passivo, nos termos da legislação específica, bem como não se aplica relativamente ao descumprimento da obrigação de entrega de declaração. Então, quer dizer, o artigo 7º e o parágrafo 1º são muito importantes para responder essa questão, porque a questão da denúncia espontânea foi uma questão interessante, e o gabarito dela é a alternativa letra B. A denúncia espontânea não será admitida pelo órgão da administração tributária estadual quando o sujeito passivo declarar a ocorrência do faturador, seja pela escrituração ou pelo cumprimento da obrigação tributária acessória prevista na legislação tributária. Então, o artigo 7, parágrafo 1º da lei responde esta questão. Tá bom? Então, 27, vamos botar aí a alternativa letra B de bola. Você concorda comigo? Depois você comenta aí no vídeo, por favor, se você concorda com o professor Tudão. Tá bom? Então, fizemos a 27. Vamos procurar aqui a 28. A 28 vai falar de uma servidora pública ocupante do cargo de auditor fiscais da Receita Estadual, sabe? Kátia F01, durante os atos preparatórios de conclusão de determinado procedimento fiscal, observou a realização de uma fraude, ou seja, uma falsidade documental, constituindo então um crédito tributário na ordem de 165 mil UPFs do Pará, representando 33% do movimento econômico conhecido no período de referência. Sobre esse caso, correto é afirmar o quê? Então, a questão 28, onde que a gente vai matar 28? Vamos ver lá, ó. A 28 nós vamos matar o seguinte, ó. A 28 está falando sobre uma situação prática e a gente só resolve ela também com uma situação prática. Então, a gente vai lá no artigo 9º da Lei do Processo Administrativo Tributário. Vai lá na telinha para você ver. Já deixei anotadinho ali, se você quiser ir anotando aí, né? Artigo 9º. A autoridade fiscal deverá lavrar um termo de sujeição passiva solidária contra sócios e administradores na infringência da legislação tributária que ocorrer fraude. Está aqui, ó. Artigo 9º, inciso 1 da lei do PAT. Então, é ele que resolve a questão número 28. Fechou, pessoal? Estamos indo aí? Tá matando tudo? Vai marcando aí, galera. Vai marcando aí. 28, 29. A respeito da fase, de novo, PAT. A respeito da fase litigiosa do procedimento administrativo tributário, como dispõe a legislação tributária do Pará, o que é correto afirmar? A alternativa letra E, artigo 28. A autoridade julgadora fundamentará a decisão, mas não ficará distrita às alegações constantes do expediente e na apreciação da prova. Formará livremente seu convencimento, atendendo aos fatos e circunstâncias extraídos do expediente, ainda que não alegados pelas partes. Então, artigo 28, literalidade na questão 29, alternativa letra E. Fechamos, então, a questão 29, outra questãozinha do PAT para vocês. Tá bom? Vamos agora para a questão 30? Então, vamos lá para a questão 30.
E eu procurando aqui as questões, porque o meu material ainda está muito incipiente, né? Ainda não está naquela beleza. Ó, mais uma questãozinha do pátio, então são 4. Questão 30, alternativa letra D de dado, olha só. Ele vai falar a respeito de um recurso voluntário, né? E um pedido, um recurso de reconsideração. Então ele fala assim, ó. Ele fala, após a conclusão de uma ação fiscal, a autoridade constituiu o crédito tributário na ordem 7.801 UPFs. Vai falar sobre os casos, o correto é afirmarmos que o recurso voluntário, olha lá, tá literal, está escrito aqui, ó. O recurso voluntário interposto fora do prazo, mesmo assim será recebido sem efeito suspensivo e encaminhado ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Artigo 32, parágrafo 3º, gabarito dessa questão então de recurso aí é a alternativa letra D. Questão 30, alternativa letra D de dado. Anota aí. Bom, então, se a princípio eu achava que tinha 2 que poderiam ser anuladas, acho que ainda que temos como reclamar naquela questão 22, a questão 31 aí ferrou, né? A questão 31, ó. De acordo com é simples a questão, mas o pessoal se enroscou. De acordo com a legislação relativa ao ICMS, as isenções serão concedidas ou revogadas nos termos de convênio, com certeza. Então, a 31 é a seguinte, com certeza, a questão é convênio. Convênio com certeza, né, Tudão? Convênio com certeza. Então, veja lá, estou falando aqui, né? Então, a questão número 30 é o artigo 32, parágrafo 3º, a questão 31, convênio com certeza. Mas por que a 31 está sem resposta? Porque a 31 fala sobre a concessão de isenção, e o quórum a gente sabe que é unanimidade, e a revogação de isenção, e o quórum é 4/5. E ele bota uma resposta para você dar a concessão e bota outra resposta embaixo para você dar a revogação, mas não bota o quórum equivalente nas duas situações. Quer dizer, não tem resposta à questão. Se você for ver aí, você vai ver que não tem resposta. Então ele fala assim, ó, de acordo com a legislação tributária do ICMS, as isenções serão concedidas ou revogadas nos termos de, né? Nos termos de. Aí ele diz assim, ó, né? Convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal após decisão unânime. Letra E. Após a aprovação de 4/5, pelo menos. Letra D. As duas respostas não matam a questão. Nenhuma nem outra, porque para concessão é unanimidade e para revogação é 4/5. Questão 31 com certeza deverá ser anulada. Então ponto para todo mundo. Ah, professor, mas essa eu sabia. Pois é, você sabia, mas não tinha resposta, né, galera? Né? Questão número 32, né? Ele fala assim, sobre o tema base de cálculo, conforme previsto na legislação tributária estadual, vou lá para a lei, é a segunda questão de base de cálculo na prova, adoro quando cai base de cálculo na prova, gosto muito quando cai base de cálculo na prova, tem tudo a ver com o que é mais importante para a prova, então caiu substituição tributária, caiu base de cálculo, tá bom? Tô sentindo saudade de crédito, hein? Eu acho que na prova agora do auditor vai ter bastante de crédito, porque aqui não apareceu crédito. Mas veja lá, nesta questão, ele está falando sobre a base de cálculo, e a base de cálculo, letra A, é o valor da operação, né? A base de cálculo será o valor da operação quando a transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado no estado do transmitente. Então, 32, alternativa letra A. Fechou? Você marcou aí também? Artigo 39 da lei. Tá bom? Vamos lá para 33? Questão, então, agora a questão número 33. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Caramba, Tudão, você tá com a prova aí, tá? A prova, né? Ainda nas folhas. Aqui, ó, questão 33, achamos. Ah, essa é legal. Uma transportadora de cargas. Vocês viram lá? Essa transportadora de cargas, Amazônia Log. Então, vou olhar aqui para você. Essa da transportadora de cargas é legal, né? Tem tudo a ver com a região lá amazônica, né? A empresa de transporte de cargas Amazônia Log, domiciliada na cidade de Belém, então ela tem domicílio em Belém do Pará, realiza todos os meses uma viagem que parte de Belém, então é o local do início da prestação, tendo como destino final a cidade de Porto Velho, em Rondônia. Todavia, a embarcação faz escala em Santarém, no Pará, em Parintins, no Amazonas, e em Taquatiara, no Amazonas. O ICMS por esse serviço, de novo, serviço de transporte, é devido para onde? Letra D de dado, né? Estamos falando de local da prestação. Ao Estado do Pará, fato de ter início no seu território a prestação do serviço de transporte. Exatamente, gabarito da questão alternativa letra D, estamos falando de local da prestação. Questão número 34, e aí começam 3 questões da TFRM, a taxa de fiscalização de recursos minerários. Tudo bem? Questão 34? Então vamos lá para a questão 34. Então vamos lá. Questão 34. Vou deixar aí o gabarito para você aí de repente dá tempo para você já ir anotando um pouquinho. Vamos lá, deixar a questão 34 aí para você, ó.
Vou lá no decreto, que é o regulamento da taxa, para resolver. Então ele fala assim, ó. O fato tirador da TFRM, taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários, consiste no exercício regulado do poder de polícia pelo órgão estatal competente. Então, o gabarito da questão aqui, ó, vai ser na 34, alternativa letra C. Cabe, então, ao Estado registrar, controlar e fiscalizar as autorizações, licenciamentos, permissões e concessões para pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerários. Gabarito está lá na nossa alternativa letra C de casa. Questão 35, de novo, da taxa. Sobre a taxa, podemos entender que são contribuintes. Eu falei da definição de contribuinte, era diferente a definição de contribuinte da taxa. Contribuinte está lá no artigo 5º, alternativa letra C também. Contribuinte da taxa é aquele que é uma pessoa física ou jurídica detentora de direitos minerários. Então, alternativa letra C, questão 35. Marcaram essa aí, C? Está lá direitinho, conforme a definição que está na nossa lei. Essa é a 35. Questão número 36. Vamos ver a 36. Então, questão 36. Então, chegamos na 35, 33, 34, 35, 36. A ocorrência da TFRM é, respectivamente, a seguinte, né? A ocorrência e a tributação da TFRM. Está lá, 36, ó. Será apurada mensalmente, recolhida até o último dia do mês seguinte, a declaração, a extração de recursos minerários por meio de documento de arrecadação estadual. E aí ele vai falar da DME, Declaração de Minérios Extraídos, logo no parágrafo 1º. Então, questão número 36, alternativa letra B de bola. Questão 37. Todo contribuinte de tributo de competência do Estado do Pará tem direito a... Opa! Nós entramos ali no Código de Defesa, Direitos e Garantias do Contribuinte. Opa, 37 é a única questãozinha, mas caiu, né? Ele foi lá na Lei Estadual 58/2006 e falou, é direito do contribuinte recusar-se a prestar informações por requisição verbal, se preferir intimação por escrito. Artigo 4º, inciso 8º. Então, questão número 37, alternativa letra C. Questão 38. Olha só, novamente o prestador de serviço de transporte. É interessante que de todas as questões ali, 2 vezes a banca quis falar de serviço de transporte fluvial. Tudo a ver com Pará, tudo a ver com essa região amazônica. Muito interessante isso aí para efeitos da prova, não é verdade? Então a questão 38, ó. A empresa de transporte Papaléguas, domiciliada em Marabá, presta serviço de transporte regular de pessoas entre os diversos bairros daquele município. Bem como, então, ela presta serviço intramunicipal, bem como, eventualmente, transporta pessoas e bens a Paraupebas, Pará e Curianópolis, Pará, eventualmente. Logo, pode-se afirmar que a empresa realiza o fato dos 2 impostos, ISS, QN e ICMS, deve recolher ICMS mensalmente perante... Realiza o fato dos 2 impostos e deve recolher ICMS somente em relação aos meses que prestar o serviço de transporte intermunicipal. Vamos lá. E tem a dúvida se ela é transportadora, é contribuinte apenas do ISS-QN. Aqui existe uma dúvida nessa questão, né? Se, a princípio, o fato dele colocar ali que ele eventualmente transporta pessoas, né, de um município a outro, como ele falou eventual e não habitual, aí a gente vai colocar, então, vamos mudar o gabarito da questão 38, já comentando já, porque eu acho que o fato dele colocar eventual ali, ele quis dizer que é somente fato tirador do ISS. Porque é eventual, não é habitual. Então não tem ali o fato gerador do ICMS enquanto não houver a habitualidade. Se você marcou a letra E, você está com tudão, viu? Eu vou mudar meu gabarito, porque a gente lendo a questão novamente, a gente vê aqui, ó, que é só ISS. Questão 39, vamos lá para 39. Então, questão 39, vamos ver a 39 aqui. Questão 38, questão 39, a gente está aqui marcando as questões aqui para você. 37, 38, 39 e 40, está aqui. A 39, de acordo com a legislação do Pará, o ICMS não incide, essa ficou facinha, né? A não incidência sobre a alienação fiduciária em garantia, fechou. E a questão 40 também é bem fácil, né? A isenção não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, verdadeiro. A imunidade não incidência e isenção não desobriga o contribuinte a se inscrever no cadastro, verdadeiro. Quando o estabelecimento for imóvel rural, olha lá, ele está em território de mais de um município, a inscrição será concedida em função da localidade da sede ou na falta desta na maior parte da área. Então está errado a letra C, o item 3.
E o item 4, o contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados cadastrais, a qual ele não deu caso, poderá pedir sua imediata correção, sem ônus, não pagando taxa. Falso também. Então, o gabarito da 40, a letra D de dado. Então, na idade, né, mudei aqui durante aqui a nossa leitura nova, nossa última aqui, mas esse é o gabarito oficial. Vamos voltar ao gabarito oficial? Só para você ver aqui, o gabarito oficial do Tudão, analisando aqui com você, tá bom? 21D de dado, 22, vou botar a letra A em preferência, por faltar elementos na letra B, mas é um comentário que pode ser arguído. 23D, 24A, 25B de bola, 26D de dado, 27B de bola, 28C de casa, 29E de eco, 30 letra D de dado, 31 letra a 31 sem resposta nenhuma vai ser anulada, 32 alternativa letra A, 33 letra D, 34 letra C, 35 letra C, 36 letra B, 37 letra C, 38 letra E, 39 letra E, 40 letra D. Eu espero que você tenha ido bem nessa prova. A ideia é essa, mas fica firme no propósito, né? Eu estou aí, de alguma forma, mostrando aqui os gabaritos aqui para que você, a princípio, tenha essa informação para você poder levar para a prova, tá bom? E eu espero, sinceramente, que essa preparação, né, junto aqui com direção concursos, você possa, 21 letra D, olha lá, de novo, 22 letra A, isso aqui não marcou, né? Mais A, como você, a princípio, questionar a letra B. 23 letra D, 24 letra A, 25 letra B de bola, 26 letra D de dado, 27 letra B de bola, 28 letra C, 29 letra E, 30 letra D. 31 vai ser anulada, 32A, 33D, 34C, 35C, 36B de bola, 37C de casa, 38E, 39E, 40 letra D. Eu espero que tenham ido bem. Pessoal que vai fazer auditor, por favor, ouça esse vídeo, estuda essa prova, porque isso aí vai te ajudar na sua prova. Fiquem com Deus, bons estudos. Detona, galera! Bom, vamos descansar agora, que é a hora de você dormir e descansar. Forte abraço do Tudão. Até a próxima.